1453. 1453 foi uma época devastadora na história da Inglaterra. Este é geralmente considerado o ano que marcou o fim da Guerra dos 100 Anos, um conflito que havia começado em 1337. Naquele ano, o rei Eduardo III da Inglaterra tentou recuperar os territórios perdidos da Inglaterra no norte e oeste da França, e então reivindicou o trono francês. O conflito viu a Inglaterra conquistar grandes vitórias ao longo das décadas, especialmente na Batalha de Azincourt, em 1415. Após isso, o objetivo de unir as coroas da Inglaterra e da França quase foi alcançado. No entanto, a longo prazo, a Guerra dos 100 Anos foi menos bem-sucedida para a Inglaterra. Entre 1449 e 1453, a Inglaterra perdeu praticamente todos os seus territórios restantes na França. Rouen, a capital da Normandia inglesa, caiu em 1449. Bordeaux foi perdida em 1451 e o esforço de guerra inglês foi encerrado na Batalha de Castillon em 17 de julho de 1453. Apenas algumas semanas depois, o rei Henrique VI da Inglaterra sofreu um colapso psicológico que o deixou praticamente em coma por 1 ano e meio, incapaz de interagir com outras pessoas de qualquer forma. Rebeliões estavam surgindo por todo o país à medida que as notícias da derrota na França e do colapso da autoridade real se espalhavam. Foi um período de crise profunda. Enquanto tudo isso acontecia, muitos recorreram a um dos principais nobres da Inglaterra, acreditando que ele era o homem capaz de tirar o país da beira do abismo. Esse homem era Ricardo, o terceiro duque de York. Ricardo era bisneto do rei Eduardo III da Inglaterra, que havia iniciado a Guerra dos 100 Anos lá em 1337 e que era considerado o maior monarca da Inglaterra. Um comandante militar comprovado e líder, Ricardo era visto por muitos como o potencial salvador da Inglaterra. Em breve, o reino estaria em guerra, enquanto Ricardo e sua facção iorquista tentavam tomar o controle do governo do rei Henrique VI e da Casa de Lancaster, da qual Henrique era o chefe. O conflito que se seguiu, chamado de Guerra das Rosas, acabaria levando o filho de Ricardo a se tornar rei da Inglaterra, embora fosse um reinado muito breve para ele e seus sucessores. Esta é a história da Casa de York. A ascensão da Casa de York começou em meados do século XIV. No entanto, para entender completamente a dinastia, precisamos olhar um pouco mais para trás, para o desenvolvimento da política da monarquia e do Estado na Inglaterra durante a Alta Idade Média. No início da Idade Média, nos séculos 8 e 9, a Inglaterra estava dividida em vários reinos diferentes. Entre eles estavam Mércia e Wessex, governados em geral pelos anglo-saxões germânicos, e os reinos da Nortúmbria e da Anglia Oriental, governados pelos dinamarqueses, que haviam chegado em grande número no século IX. O reino de Wessex unificou gradualmente toda a Inglaterra no final dos séculos 9 e 10, a ponto de um reino da Inglaterra bem definido ter surgido no século XI, correspondendo de forma bastante próxima à atual nação da Inglaterra. Tudo isso mudou novamente em 1066, quando uma disputa de sucessão levou Guilherme, duque da Normandia, no norte da França, a atravessar para a Inglaterra e reivindicar o poder. A conquista normanda teria uma influência duradoura sobre a política da Inglaterra pelos séculos seguintes. Isso significava que os reis da Inglaterra e sua nobreza também possuíam terras no norte da França. Terras adicionais em lugares como Maine, Aquitânia e Gasconha, no oeste da França, foram adquiridas por meio de casamentos dinásticos no século XII. Como vimos, os acontecimentos relacionados às terras da Inglaterra na França formariam o pano de fundo para a ascensão ao poder da Casa de York séculos depois.
Os governantes da Inglaterra, durante séculos após a conquista normanda, eram todos descendentes, em algum grau, de Guilherme, o Conquistador. A partir de 1154, a dinastia real passou a ser conhecida como Casa de Plantageneta. Isso aconteceu porque o rei Henrique II, que se tornou rei da Inglaterra em 1154, era filho de Godofredo Plantageneta, conde de Anjou. Um dos filhos de Henrique, segundo o rei João, conseguiu perder uma grande parte das terras plantagenetas na França durante seu reinado entre 1199 e 1216, especialmente o Ducado da Normandia. Caberia aos sucessores de João tentar recuperar essas terras. Em particular, em 1337, o tataraneto de João, o rei Eduardo III, iniciou uma guerra com a França para tentar recuperar a Normandia e outras terras. 3 anos depois, ele reivindicou o trono francês que em 1328 havia passado da Casa de Capet para a Casa de Valois, na França. Esse foi o início da Guerra dos 100 Anos, que moldaria tanto a política da Inglaterra nos séculos XIV e XV, e cuja derrota abriria caminho para que a Casa de York reivindicasse o trono inglês. De forma mais ampla, Eduardo III reinou por 50 anos, entre 1327 e 1377. Dos 13 filhos que ele e sua esposa Filipa de Hainaut tiveram, 8 eram meninos e 5 deles chegaram à idade adulta. O mais velho deles era Eduardo, nascido em 1330 e comumente conhecido como o Príncipe Negro. Lionel, Duque de Clarence, era o segundo mais velho e nasceu em 1338. João de Gante, Duque de Lancaster, veio em seguida em 1340, seguido por Edmundo de Langley, primeiro Duque de York, em 1341, e finalmente Tomás, Duque de Gloucester, em 1355. A Casa de York seria descendente do quarto desses 5 filhos, Edmundo de Langley, Duque de York. Edmundo de Langley, o fundador da Casa de York, nasceu em 5 de junho de 1341. Seu nome deriva do fato de ele ter nascido em Kings Langley, em Hertfordshire, ao norte da cidade de Londres. Os 5 filhos adultos de Eduardo receberam grandes propriedades pela Inglaterra, geralmente quando antigas linhagens nobres se extinguiam. No início de sua vida, quando seu padrinho João de Warren, 7º conde de Surrey, morreu em 1347, Edmundo recebeu uma grande parte das terras de Surrey, já que o conde havia morrido sem nenhum filho para herdar sua propriedade. Muitas dessas terras estavam localizadas em Yorkshire, no norte da Inglaterra, criando uma ligação entre Edmundo, York e a região de Yorkshire. O período entre o início da Guerra dos 100 Anos, em 1337, e o Tratado de Bretigny, em 1360, foi uma fase intensa do conflito. Foi também um período de grandes vitórias para a Inglaterra. Por um tempo, parecia que Eduardo III iria recuperar todas as terras que haviam sido perdidas por rei João um século e meio antes. Dada a intensidade do conflito, Edmundo já estava em campanha na França no fim dos anos 1350, quando ainda era pouco mais do que um adolescente pelos padrões atuais. Ele participou de várias outras expedições nas décadas de 1360 e de 1370, embora, naquela época, a guerra já tivesse se transformado mais em um impasse. O papel de Edmundo no conflito, nessa fase, era pequeno, já que os principais líderes militares ingleses eram seus irmãos mais velhos, Eduardo, o Príncipe Negro e João de Gante. O pai de Edmundo morreu em 1377, quando o trono passou para Ricardo, filho do Príncipe Negro. Eduardo havia falecido um ano antes de seu pai, morrendo de um longo período de disenteria em 1376. Ricardo era criança ao ascender ao trono e seus tios tiveram um papel importante na administração do reino durante sua menoridade.
Foi durante esse período, em 1385, que Edmundo, que era conde de Cambridge desde 1362, foi nomeado Duque de York. Essa nomeação serviu de base para que Edmundo e seus descendentes fossem conhecidos como membros da Casa de York. Vale a pena fazer uma pausa aqui para considerar o significado desse título e das terras envolvidas. Hoje, a cidade de York, no norte da Inglaterra, é uma cidade provincial modesta. Dependendo se estamos considerando apenas a própria cidade ou toda a área metropolitana, a população da cidade fica entre cerca de 140 mil e 200 mil pessoas. Isso significa que ela mal entra no grupo das 30 maiores cidades da Inglaterra moderna, colocando-a em uma categoria semelhante às cidades pequenas, como Swindon e Blackpool. No entanto, York já foi uma cidade de grande importância dentro da Inglaterra. Ela foi a capital do norte da presença romana na Grã-Bretanha, quando era conhecida como Iberacum, e ficava logo ao sul da muralha de Adriano. Por ter sido um importante centro de vida cívica e de povoamento na época romana, ela continuou sendo um dos principais centros urbanos da Grã-Bretanha na era medieval inicial. Além disso, como a Igreja Católica Romana primitiva tendia a se organizar segundo as linhas administrativas usadas pelo Império Romano, York foi criada como uma arquidiocese e foi um dos principais centros de culto cristão na Inglaterra desde o início da história do cristianismo na Grã-Bretanha. Uma catedral, de uma forma ou de outra, existe em York desde o século VII. Houve até uma disputa que durou séculos sobre se a arquidiocese de Cantuária ou a de York tinha primazia dentro da administração da igreja na Inglaterra. Quando Edmundo de Langley foi nomeado Duque de York, a cidade era a segunda maior da Inglaterra, superada apenas por Londres. Assim, ao ser nomeado Duque de York, Edmundo estava recebendo um grande título sobre uma cidade que era, efetivamente, a capital do norte. Edmundo continuou a desempenhar um papel nos assuntos do reino, mesmo quando seu sobrinho, o rei Ricardo II, atingiu a maioridade e começou a governar por conta própria. Ricardo começou a governar quando completou 14 anos em 1381 e gradualmente assumiu todas as responsabilidades do reinado durante a década de 1380. No entanto, Ricardo não era um governante popular. Ele afastou grande parte da aristocracia e enfrentou uma grande crise entre 1386 e 1388. A oposição a Ricardo nessa época foi liderada pelos Lordes Apelantes, um grupo de nobres de alto escalão que incluía Henrique Bolingbroke, filho e herdeiro de João de Gante, e outro dos sobrinhos de Edmundo. Após ser subjugado pelos próprios nobres e obrigado a remover vários ministros do governo altamente impopulares, Ricardo governou de maneira mais contida por vários anos. Embora durante a década de 1390 ele tenha novamente entrado em conflito com grande parte da comunidade política e da aristocracia. Edmundo seguiu um caminho mais moderado e manteve um bom relacionamento com seu sobrinho. Assim, quando Ricardo realizou sua primeira expedição à Irlanda para tentar aumentar o controle inglês sobre a ilha em 1394, Edmundo foi colocado no comando do governo na Inglaterra durante a ausência do rei. Edmundo viveu até agosto de 1402. Isso significa que ele viveu para testemunhar uma segunda grande onda de oposição ao governo de Ricardo no final da década de 1390. Isso levou Henrique Bolingbroke, cujo pai, João de Gante, havia morrido apenas alguns meses antes, a retornar do exílio no continente e reivindicar o trono em 1399. Ricardo foi deposto e aparentemente foi deixado morrer de fome em cativeiro no início de 1400. A ascensão de Henrique como rei Henrique IV trouxe a Casa de Lancaster ao poder, assim chamada porque João de Gante, pai de Henrique, havia sido o Duque de Lancaster. Edmundo foi sucedido como Duque de York
quando morreu em 1402 por seu filho Eduardo, o mais velho dos 3 filhos que Edmundo teve com sua primeira esposa, Isabel de Castela. Entende-se que Eduardo nasceu em 1373. Ele às vezes é chamado de Eduardo de Norwich, embora não haja evidências concretas que sugiram que ele tenha nascido lá. Em vez disso, ele provavelmente nasceu em Langley, assim como seu pai. Ele era jovem demais para desempenhar um papel importante na oposição inicial ao seu primo real, Ricardo II, no final da década de 1380. Já na década de 1390, no entanto, Eduardo estava diretamente envolvido nos acontecimentos políticos e desempenhou um papel mais significativo nos assuntos da corte, enquanto seu pai tentava atuar como mediador entre as facções opostas. Um sinal de seu bom relacionamento com Ricardo pode ser visto na nomeação de Eduardo como Conde de Rutland em 1390 e 2 anos depois, sua nomeação para o Conselho Real. Eduardo acompanhou Ricardo à Irlanda em campanha em 1394 e novamente pela segunda vez em 1399. Nesses anos mais recentes, Eduardo recebeu grandes concessões de terras que Ricardo confiscou de outros nobres. Ele era evidentemente alguém próximo ao rei. Portanto, quando Henrique IV reivindicou o trono, Eduardo foi privado de seus cargos e teve que passar vários anos tentando se reabilitar dentro do novo regime real lancastriano. A sucessão de Eduardo como segundo Duque de York, em 1402, proporcionou um breve alívio, mas depois ele foi preso por supostamente ter desempenhado um papel no início de uma grande rebelião no país de Gales. No final das contas, a posição de Eduardo melhorou à medida que a saúde de Henrique IV piorava a partir de meados dos anos 1400, e seu filho e herdeiro, o futuro rei Henrique V, começou a assumir maior controle sobre os assuntos reais. Em 1415, 2 anos após a morte prematura de Henrique IV, possivelmente de lepra, Henrique V iniciou uma nova fase da Guerra dos 100 Anos ao invadir o norte da França. Eduardo estava presente quando o segundo rei da dinastia Lancaster conquistou uma grande vitória sobre os franceses na Batalha de Azincourt, em 25 de outubro de 1415. Infelizmente, porém, Eduardo foi a baixa de maior destaque do lado inglês. Ele sofreu uma morte dramática quando aparentemente foi atingido na cabeça durante o decorrer da batalha. Embora Eduardo tecnicamente tenha se casado 2 vezes, seu primeiro casamento foi anulado e o segundo não resultou em filhos. Portanto, o título de Duque de York e as extensas propriedades yorkistas no norte da Inglaterra e em outros lugares passaram para seu sobrinho, Ricardo de York. Ricardo era filho de Ricardo de Conisbrough, o 3º conde de Cambridge e filho mais novo do 1º Duque de York. O conde de Cambridge havia sido implicado na conspiração de Southampton, uma conspiração contra o rei Henrique V, e foi executado por seu envolvimento nela. No início de agosto de 1415, menos de 3 meses antes da morte do segundo Duque de York. Portanto, quando o segundo Duque morreu, o título passou para Ricardo de York quando ele estava completando apenas 4 anos de idade. Era uma situação peculiar. Um garoto de 4 anos, cujo pai havia acabado de ser executado por traição, foi de repente alçado à posição de um dos nobres mais importantes do reino. Ricardo seria a figura mais importante na breve ascensão ao poder da Casa de York. Como ele era uma criança e continuaria sendo por muitos anos, Ricardo se tornou um tutelado da coroa em 1415, o que significava que suas propriedades eram administradas pela coroa e sua educação e criação eram supervisionadas pelo rei. Ele foi entregue à casa do proeminente lancastriano Roberto Waterton. Mais tarde, ele ficou sob a tutela da família Neville, os condes de Westmoreland, uma das grandes linhagens aristocráticas localizadas na região de fronteira com a Escócia. Ricardo de York não foi o único descendente de Eduardo III a ter uma infância estranha.
No dia 31 de agosto de 1422, o rei Henrique V morreu de forma bastante repentina na França enquanto estava em campanha lá, possivelmente de disenteria ou varíola. Foi um momento infeliz. A vitória de Henrique sobre os franceses em Azincourt mudou os rumos da guerra em favor da Inglaterra. Em 1420, Henrique conseguiu forçar os franceses a concordarem com o Tratado de Troyes, pelo qual Henrique, como rei da Inglaterra, sucederia o rei Carlos VI da França quando ele morresse. A morte de Henrique foi, portanto, problemática, pois ele foi sucedido por seu filho recém-nascido, o rei Henrique VI, que na época não tinha nem um ano de idade. Como uma criança pequena, Henrique VI teria enormes limitações para compreender os complexos problemas políticos enfrentados por seu reino no final da Idade Média. Mesmo assim, ele consequentemente passaria sua infância participando das reuniões do Conselho de Governo da Regência, onde guerra e paz, revoltas e tributação eram discutidos de qualquer forma. Quando Henrique atingiu a maioridade, governando por conta própria a partir de 1437, Ricardo, duque de York, já estava na casa dos 20 e poucos anos e havia começado a desempenhar um papel de liderança na guerra contra os franceses. Os franceses, já na década de 1420, compreensivelmente haviam rompido os termos do Tratado de Troyes e agora haviam recuperado o ímpeto na guerra contra os ingleses. Na década de 1440, Ricardo, duque de York, se estabeleceu como o completo oposto de seu primo, o rei Henrique. O terceiro monarca lancastriano já era adulto naquela época, mas não era um governante eficaz e era dominado por seus primos Beaufort. Esses eram os descendentes de João de Gante através de seu caso com uma mulher chamada Catarina Swynford, embora os filhos tenham sido legitimados retroativamente e João tenha acabado se casando com Swynford em seus últimos anos. Da mesma forma, o rei parecia seguir as orientações de sua esposa, a princesa francesa Margarida de Anjou, que se casou com Henrique em 1445, logo após seu 15º aniversário. E que se tornou uma rainha formidável, cuja tenacidade contrastava fortemente com a fraqueza do marido. Enquanto tudo isso acontecia, Ricardo, terceiro duque de York, tornou-se motivo de preocupação na corte lancastriana. Como primo real, próximo ao trono, o popular duque era visto como uma ameaça, especialmente pelos Beaufort, que acreditavam que sua posição poderia ser prejudicada caso York fosse ainda mais promovido. Em especial, havia uma rivalidade crescente entre York e Edmundo Beaufort. Segundo o duque de Somerset, os Beaufort eram ricos em títulos no meio do século XV, mas pobres em propriedades e riqueza. Sua história peculiar, como filhos nascidos fora do casamento e depois legitimados retroativamente quando Gaunt finalmente se casou com a mãe deles, fazia com que suas propriedades de Lancaster estivessem principalmente sob posse da coroa. Os Beaufort, portanto, buscavam dominar Henrique VI, de vontade fraca, como o melhor meio de adquirir mais poder e influência. Ricardo de York era um impedimento para isso, e assim, a partir de meados da década de 1440, Somerset conspirava ativamente para remover York de posições de autoridade na França. Em vez disso, Ricardo foi nomeado Lorde-Tenente da Irlanda. A Irlanda havia sido parcialmente conquistada pela coroa inglesa no final do século XII e XIII, apenas para um ressurgimento irlandês empurrar os ingleses de volta para uma área ao redor de Dublin nos séculos XIV e XV. York foi nomeado para assumir seu cargo na Irlanda em 1447, embora no final ele só tenha ido para lá em 1449, e seu mandato como governador tenha sido curto. Ricardo retornou à Inglaterra após uma grande rebelião estourar no verão de 1450, liderada por um plebeu chamado Jack Cade. A dimensão dessa revolta indicava o quão impopular o governo de Henrique VI havia se tornado após a perda de Rouen, na Normandia, no ano anterior.
A partir desse ponto, as tensões entre York e os lancastrianos só aumentaram. A rivalidade crescente entre os yorkistas e os lancastrianos chegou ao auge, como vimos em 1453. Naquele ano, o esforço de guerra inglês entrou em colapso total na França, e semanas depois foi seguido pelo colapso psicológico do rei Henrique. Henrique não se recuperaria em nenhum aspecto por quase um ano e meio. Foi apenas no Natal de 1454 que ele voltou a interagir, ainda que vagamente, com as pessoas ao seu redor. Nesse meio tempo, a rainha havia dado à luz um filho e herdeiro. Esse era Eduardo de Westminster, nascido em outubro de 1453. Margarida, mãe de Eduardo, estava determinada a sustentar a casa de Lancaster pelo tempo que fosse necessário para garantir que seu filho ascendesse ao trono no futuro, não importando o quão desastroso o governo de seu marido estivesse se mostrando. No entanto, um número considerável de nobres de alto escalão, autoridades locais e eclesiásticos proeminentes viam a situação de forma muito diferente. Eles acreditavam que York era o homem capaz de salvar a Inglaterra dos problemas recentes. Em março de 1454, diante da oposição tanto da rainha quanto dos Beaufort, Ricardo foi então nomeado Lorde Protetor do Reino, enquanto o rei estivesse incapacitado. York conseguiu usar sua posição para promover vários de seus aliados mais próximos a cargos de destaque. Por exemplo, ele nomeou seu cunhado Ricardo Neville, quinto conde de Salisbury, como Lorde Chanceler da Inglaterra, conquistando assim a lealdade da família Neville no norte da Inglaterra. Os lancastrianos também estavam tramando. A situação chegou ao auge quando Henrique começou a se recuperar parcialmente no final de 1454. Embora ele nunca mais voltasse a ser o mesmo e sofresse colapsos periódicos nos anos seguintes, as condições do rei pareciam ter melhorado o suficiente para que a rainha, os Beaufort e outros lancastrianos agora pudessem afirmar que York não era mais necessário como Lorde Protetor. Mas, naquele momento, as linhas de batalha já estavam definidas. Quando os lancastrianos tentaram diminuir a influência de York, a guerra começou. Os historiadores estão divididos sobre quando esse conflito chamado de Guerras das Rosas realmente começou. Alguns argumentam que começou ainda no reinado de Ricardo II, que foi deposto por Henrique IV e pela Casa de Lancaster. O que está muito mais claro é que o período realmente intenso das guerras começou em 1455. Foi então que os yorkistas e os lancastrianos entraram em guerra por causa do reinado insatisfatório de Henrique VI. A fase inicial da guerra foi resolvida até que rapidamente em uma única batalha decisiva. No dia 22 de maio de 1455, dois exércitos, um yorkista e outro lancastriano, com não mais do que alguns milhares de homens de cada lado, se enfrentaram dentro e ao redor da cidade de St. Albans, ao norte de Londres. Aqui, Ricardo e os apoiadores da Casa de York conquistaram uma vitória esmagadora. Eles não apenas derrotaram as forças lancastrianas e capturaram o rei semiconsciente, como também cercaram os principais nobres lancastrianos na pousada do castelo da cidade. E mataram o nêmesis de York, Edmundo Beaufort, segundo Duque de Somerset, enquanto ele tentava lutar para escapar. Com o chefe da facção, Beaufort, morto, e o rei como seu prisioneiro, York marchou para o sul até Londres e assumiu o governo novamente. Ricardo foi reconduzido como Lorde Protetor do Reino pelo parlamento quando este se reuniu no final de 1455 e tornou-se o governante de fato da Inglaterra, nos anos que se seguiram, mesmo com Henrique VI permanecendo nominalmente como rei. Mas havia questões mais graves em jogo. A ascensão da Casa de York era um sintoma de um problema mais amplo na Inglaterra do século XV, o colapso da autoridade real e as disputas entre nobres poderosos como os Neville e os Percy, no norte da Inglaterra.
Nos anos seguintes, como Lorde Protetor, Ricardo de York tentou, mas falhou, em impedir essas rivalidades entre nobres. Além disso, a causa dos Beaufort foi retomada por Henrique Beaufort, terceiro duque de Somerset, que se aliou à rainha. Como resultado, em 1459, a Guerra Civil irrompeu mais uma vez. Durante esta última fase das Guerras das Rosas, o Duque de York estava cada vez mais convencido de que o rei Henrique VI teria que ser deposto completamente. Ricardo também teria que reivindicar seu direito de governar no lugar de um monarca incapaz, assim como Henrique Bolingbroke tomou o trono de seu primo Ricardo II em 1399. Ricardo tinha uma forte reivindicação ao trono. Como vimos, ele era neto de Edmundo de Langley, primeiro duque de York, o quarto filho adulto do rei Eduardo III. Assim, ele era bisneto de Eduardo III por parte de pai. Mas, além disso, Ricardo também tinha uma reivindicação ainda mais forte ao trono por parte de mãe. Ela era Anna Mortimer, descendente de Lionel, duque de Clarence, o segundo filho mais velho de Eduardo III. Como a linha masculina do príncipe negro, o filho mais velho de Eduardo III havia se extinguido quando Ricardo II foi morto em 1400, a linhagem do Duque de Clarence passou a ter a reivindicação mais forte ao trono a partir de então. No entanto, os lancastrianos, descendentes de João de Gante, o terceiro filho mais velho, haviam tomado o trono em 1399. De qualquer forma, Lionel, duque de Clarence, teve apenas uma filha. Foi dessa linhagem feminina que Ricardo de York descendia por parte de mãe. Assim, no outono de 1460, Ricardo começou a reivindicar seu direito ao trono, exausto após anos de conflito sobre quem deveria governar o reino, já que Henrique VI era incapaz de fazê-lo por conta própria. Esse argumento baseava-se no fato de que sua linhagem, descendente tanto do segundo quanto do quarto filho de Eduardo III, tornava sua reivindicação ao trono mais forte e legítima do que a de Henrique VI. Muitos concordaram com ele, mas, infelizmente, York nunca conseguiria reivindicar aquilo que agora argumentava ser seu direito de nascimento. Apenas 3 meses depois, em 30 de dezembro de 1460, ele foi morto lutando na Batalha de Wakefield, no norte da Inglaterra. A morte de Ricardo, no entanto, não foi a tragédia para a casa de York que muitos consideraram na época. Logo ficou claro que seu filho e herdeiro, Eduardo, quarto duque de York, era um jovem extremamente capaz que assumiu a liderança da causa iorquista de forma tranquila e eficaz. Embora tivesse apenas 18 anos na época da morte de seu pai, Eduardo já era um comandante militar experiente que lutava ao lado do pai desde a retomada da guerra em 1459. Incomumente alto para a época, com 1,93 m, bonito e afável, Eduardo era uma figura imponente que contrastava fortemente com Henrique VI. Após a morte de seu pai, Eduardo reuniu os iorquistas e conquistou 2 grandes vitórias sobre os lancastrianos na Batalha de Mortimer's Cross, em fevereiro de 1461 e depois na Batalha de Taunton. O último confronto, em North Yorkshire, em 29 de março de 1461, foi a batalha decisiva desta fase das Guerras das Rosas. Dezenas de milhares de homens lutaram em Taunton, tornando-a uma batalha de tamanho sem precedentes no confronto entre as casas de York e Lancaster e seus respectivos aliados. Embora estivessem em desvantagem numérica significativa, os arqueiros de Eduardo aproveitaram um vento que soprava a seu favor, causando caos nas linhas lancastrianas à distância. Em seguida, eles entraram em combate corpo a corpo e derrotaram os lancastrianos.
O núcleo da facção lancastriana fugiu pela fronteira para a Escócia, enquanto Eduardo seguiu para o sul e foi coroado na abadia de Westminster, nos arredores de Londres, como rei Eduardo IV em 28 de junho de 1461. A diferença entre Eduardo IV e Henrique VI como reis da Inglaterra não poderia ter sido maior. O novo rei era enérgico e um homem determinado. E ainda assim, ele enfrentou muitos dos mesmos problemas que seu pai teve que lidar quando serviu como Lorde Protetor do Reino entre 1455 e 1459. Havia lordes muito briguentos e aristocratas poderosos demais. Em particular, seu primo Ricardo Neville, 16º Conde de Warwick, um aristocrata imensamente rico e poderoso, era um problema. A influência de Neville nas Guerras das Rosas foi tão grande que ele é lembrado como Warwick, o fazedor de reis. Era tanta sua habilidade de direcionar o conflito para um lado ou para o outro. Além disso, o próprio irmão de Eduardo, Jorge, Duque de Clarence, estava exigindo mais poder na nova administração. Por fim, os lancastrianos ainda estavam à solta. A causa deles havia sofrido um golpe sério com a derrota na Batalha de Hexham em 15 de maio de 1464 e com a captura de Henrique VI e seu encarceramento na Torre de Londres pouco tempo depois. No entanto, Margarida de Anjou, a antiga rainha, continuava sendo uma presença ativa na política inglesa, junto com o filho dela e de Henrique, Eduardo de Westminster. Em 1470, ela reuniu uma aliança de aliados continentais e aliados ingleses como Warwick, que se voltou contra o rei Eduardo e se aliou aos lancastrianos. Eduardo foi brevemente deposto e o confuso Henrique foi retirado da Torre de Londres e restaurado ao trono. A restauração de Henrique VI, como é conhecida, porém, foi de curta duração. Eduardo viajou para os Países Baixos, reuniu seus próprios aliados e mercenários e retornou à Inglaterra. Lá, ele derrotou os lancastrianos de uma vez por todas na Batalha de Barnet, no domingo de Páscoa de 1471. Warwick foi morto naquele dia. 3 semanas depois, Eduardo de Westminster, o jovem filho e herdeiro de Henrique VI, foi morto na Batalha de Tewkesbury. Depois que seu filho mais competente morreu, havia pouca razão para manter Henrique vivo. Na noite de 21 de maio de 1471, Henrique foi assassinado na Torre de Londres. Eduardo reassumiu o trono, com todos os seus inimigos aparentemente derrotados. O segundo reinado de Eduardo IV, de 1471 a 1483, foi o auge da Casa de York. A linha direta da Casa de Lancaster, descendente de João de Gante, chegou ao fim com a morte de Henrique VI e de seu filho. Os Beaufort também aparentemente haviam sido derrotados, e Warwick, o fazedor de reis, além de outros, morreram na mais recente onda de combates. O poder excessivo dos nobres havia sido contido. Eduardo pôde, consequentemente, começar seu reinado como um monarca normal, até certo ponto. Houve pequenas revoltas, principalmente por João de Vere, o conde de Oxford, um lancastriano irredutível, mas, no geral, Eduardo controlava o reino. Isso ficou mais evidente em sua política externa. Com as coisas finalmente estáveis no cenário interno, Eduardo pôde tentar retomar a guerra com a França, pela primeira vez desde 1453. A Inglaterra havia mantido o controle de um único enclave no continente, o Porto de Calais e seu território ao redor. Eduardo imaginava que poderia tentar recuperar a Normandia algum dia, usando o Porto de Calais a seu favor. Em 1474, Eduardo formou uma nova aliança com o Ducado da Borgonha através do Tratado de Londres, e no ano seguinte invadiu a França com mais de 10.000 homens. No entanto, a campanha não teve resultado. O rei Luís XI da França rapidamente subornou Eduardo com um grande pagamento em dinheiro para que ele abandonasse o esforço.
E o Tratado de Pequim, de agosto de 1475, basicamente confirmou que a Guerra dos 100 Anos havia terminado em 1453. Eduardo então voltou-se para tentar reviver e expandir o domínio inglês na Irlanda e também começou a se intrometer nos assuntos da Escócia para aumentar a influência inglesa ao norte da fronteira. Basicamente, tudo voltou ao normal. As guerras civis pareciam ter acabado. A morte prematura de vários monarcas ingleses teve um impacto significativo na história da Inglaterra. Se Maria Tudor não tivesse morrido aos 42 anos de idade, após um breve reinado de 5 anos, em 1558, talvez ela tivesse conseguido restaurar completamente o catolicismo romano em seu país. Da mesma forma, as Guerras das Rosas poderiam ter terminado em 1471 e a Casa de York poderia ter governado por séculos. Se não fosse por Eduardo IV, morrendo em 9 de abril de 1483, poucas semanas antes de completar 41 anos, a morte prematura de Eduardo, por causas que permanecem desconhecidas, não foi um desastre para a Casa de York. Ele e sua esposa, Elizabeth Woodville, tiveram 10 filhos entre 1466 e 1480, dos quais 7 sobreviveram à infância e ainda estavam vivos quando ele morreu em 1483. Destes, 2 eram meninos, Eduardo, nascido em 1470, e Ricardo, nascido em 1473. O mais velho agora se tornou o rei Eduardo V. O ideal seria que seu pai tivesse vivido mais tempo para garantir que seu herdeiro fosse plenamente adulto quando sucedesse ao trono, de preferência já casado e com seus próprios herdeiros masculinos. Mas Eduardo V tinha 12 anos e meio ao se tornar rei e poderia começar a governar por conta própria em alguns anos. Parecia que o domínio da Casa de York sobre o trono sobreviveria à morte prematura de Eduardo IV. Então, o impensável aconteceu. O irmão do rei falecido, Ricardo, Duque de Gloucester, havia sido nomeado Lorde Protetor do Reino durante a menoridade de seu sobrinho. Nos meses que se seguiram, ele usurpou o trono e mandou que ambos os filhos de Eduardo, o rei Eduardo V, e Ricardo, Duque de York, também conhecido como Ricardo de Shrewsbury, fossem colocados na Torre de Londres. No dia 26 de junho de 1483, ele foi proclamado como rei Ricardo III e foi coroado uma semana e meia depois. Como veremos, presume-se que ele mandou matar seus 2 jovens sobrinhos na torre não muito tempo depois. As ações terríveis de Ricardo reacenderam a Guerra das Rosas. Na verdade, já havia uma ameaça à Casa de York se desenvolvendo há algum tempo na França, muito antes de Eduardo IV morrer e Ricardo tomar medidas para usurpar o trono. Essa ameaça vinha de Henrique Tudor, um descendente de uma família nobre galesa. O pai de Henrique era Edmundo Tudor, conde de Richmond, enquanto sua mãe era Margarida Beaufort. Como seu sobrenome sugere, ela era descendente de João de Gante por meio de seu longo caso e posterior casamento com Catarina Swynford. Portanto, apesar de sua origem galesa, Henrique tinha uma reivindicação tênue ao trono pela linha lancastriana. Ele era trineto de João de Gante e tetraneto do rei Eduardo III. A reivindicação de Henrique ao trono era fraca. Os Beauforts tinham sido legitimados no final do século XIV, mas isso veio com uma cláusula de que eles não poderiam herdar o trono. A reivindicação dos Lancaster só valia para descendentes de João de Gante nascidos no casamento. Os Beauforts não se qualificavam. No entanto, o medo de que Henrique Tudor pudesse um dia reivindicar o trono era suficiente para preocupar a família governante. Quando Eduardo IV venceu a breve guerra civil no início da década de 1470 e se reafirmou como rei, Henrique Tudor, que tinha 14 anos na época, foi enviado para a França e viveu no exílio na Bretanha.
Agora, em 1483, com Ricardo tendo usurpado o trono de seu sobrinho e com elementos das cortes francesa, bretã e escocesa, todos dispostos a apoiar sua reivindicação. Henrique Tudor, apoiado por sua formidável mãe, Margarida Beaufort, fez uma tentativa de conquistar o trono. Foi a etapa final das Guerras das Rosas e levaria ao fim da Casa de York. Assim como em várias outras fases das Guerras das Rosas, em 1455 e na restauração de Henrique VI no final de 1470 e início de 1471, a luta entre Ricardo III e Henrique Tudor foi breve. Henrique e vários milhares de apoiadores partiram do porto de Harfleur em 1º de agosto de 1485. Eles desembarcaram no país de Gales, onde se esperava que a população local se reunisse para apoiar a causa dos Tudor. No entanto, isso era algo complicado de se fazer, já que os Tudor também tentavam minimizar sua herança galesa para consolidar sua reivindicação ao trono com base em sua identidade inglesa. Ricardo se preparou por semanas para a invasão e marchou de Londres para o noroeste para enfrentar a ameaça ao seu governo. Enquanto isso, Henrique e seus seguidores foram ao norte pelo país de Gales e depois a leste para capturar Shrewsbury, principal cidade fronteiriça entre o país de Gales e as Midlands ocidentais da Inglaterra. Depois eles continuaram em frente. A guerra chegou ao auge em uma batalha decisiva nos arredores da cidade de Market Bosworth, em Leicestershire, no dia 22 de agosto de 1485. A Batalha de Bosworth Field envolveu cerca de 20.000 homens ao todo. No entanto, relatos do século XV e XVI sugerem que o resultado da batalha foi basicamente determinado pelo fato de Ricardo III ter tentado um ataque direto contra Henrique Tudor e ter sido morto na confusão que se seguiu. As forças iorquistas se dispersaram ao saberem que seu líder estava morto. Após a batalha, Henrique Tudor foi proclamado como rei Henrique VII da Inglaterra. A Casa de York chegou ao fim após menos de um quarto de século no trono. A vitória em Bosworth Field inaugurou uma nova casa real para governar a Inglaterra. A reivindicação de Henrique Tudor ao trono pode ter sido baseada em sua descendência da Casa de Lancaster, mas, como isso vinha do lado materno, uma nova casa real foi estabelecida, a Casa de Tudor. Havia várias pontas soltas. Ricardo III teve apenas um filho legítimo, Eduardo de Middleham. Ele morreu em 1484 por uma causa repentina e desconhecida. Ricardo tinha um filho mais velho e legítimo, João de Gloucester, que tinha cerca de 17 anos na época da Batalha de Bosworth Field. Por ser ilegítimo, presumiu-se que ele não representava uma ameaça para os Tudor. Ainda assim, em 1499, após inúmeras rebeliões de pretendentes iorquistas, Henrique VII parece ter reconsiderado. Poucos detalhes indicam que Henrique ordenou a morte de João naquele ano. Além disso, Henrique tomou uma decisão política muito sábia após a Batalha de Bosworth Field. Sua reivindicação ao trono veio pela linhagem dos Lancaster. Agora, ele uniria isso à reivindicação dos York. Assim, em janeiro de 1486, ele se casou com Isabel de York, a filha mais velha do rei Eduardo IV. O objetivo era que os filhos desse casamento tivessem direito ao trono tanto pela Casa de Lancaster, do lado de Henrique, quanto pela Casa de York, do lado da mãe. Assim, Henrique VIII, que subiria ao trono em 1509 como o segundo monarca Tudor, era descendente tanto da Casa de Lancaster quanto da Casa de York. De certa forma, isso significa que a Casa de York continuou existindo, embora pela linha materna, através da dinastia Tudor. Assim, todo governante da Inglaterra e da Grã-Bretanha, desde 1509, teve, ainda que de forma tênue, uma ligação com a Casa de York.
Henrique VII parecia ter finalmente colocado fim às Guerras das Rosas. Ao mesmo tempo, ainda havia pontas soltas. Muitos se perguntavam o que havia acontecido com os dois filhos do rei Eduardo IV, seu herdeiro e sucessor, o rei Eduardo V, e seu irmão mais novo, Ricardo de Shrewsbury, que tinha o título de Duque de York. A dupla havia sido colocada na Torre de Londres por seu tio, e por isso, hoje em dia, são geralmente conhecidos como os Príncipes na Torre. Não se sabia o que ocorreu com eles após Ricardo III colocá-los na fortaleza no leste de Londres. Se eles estivessem vivos, certamente teriam direito ao trono, especialmente porque Eduardo V, de acordo com a lei real, sucedeu seu pai como rei imediatamente após a morte de Eduardo IV. Essa questão nunca precisaria ser resolvida. Não há evidências definitivas para provar isso, e nunca foi encontrado nenhum registro que indique o que Ricardo fez com seus sobrinhos. No entanto, quase todos os historiadores concordam que os dois meninos já estavam mortos antes de Henrique Tudor enfrentar o último rei da Casa de York em Bosworth Field, em 1485. Ricardo provavelmente ordenou que fossem mortos discretamente após prendê-los na torre. Ele provavelmente temia que os príncipes se tornassem um foco de oposição ao seu governo ao crescerem. No verão de 1674, um caixão improvisado, mais parecido com uma caixa de madeira, foi encontrado na torre com dois pequenos conjuntos de restos esqueléticos dentro dele. Esses restos foram colocados na cripta real da abadia de Westminster, na crença de que pertenciam aos príncipes da torre. Isso nunca foi comprovado, além de qualquer dúvida. A incerteza sobre o que aconteceu com os príncipes da torre teve ramificações para o reinado de Henrique VII. Em 1487, uma criança cujo nome verdadeiro era Lambert Simnel foi inicialmente proclamada como um dos príncipes da torre. No entanto, seus manipuladores depois mudaram sua identidade para sugerir que ele era Jorge Plantageneta, o conde de Warwick e sobrinho do falecido rei Eduardo IV. Ele foi levado para a Irlanda, o antigo reduto dos iorquistas, desde a época do terceiro duque, lá em 1449 e 1450, onde foi proclamado como rei Eduardo VI, em oposição a Henrique VII. Esse esforço para reviver a Casa de York terminou em derrota militar na Batalha de Stokefield, em 16 de junho de 1487. 3 anos depois, um novo pretendente chamado Perkin Warbeck apareceu e também foi para a Irlanda. Lá, ele afirmou ser Ricardo de Shrewsbury, Duque de York, o mais jovem dos príncipes da torre. Perkin Warbeck representou uma ameaça ainda maior para Henrique VII e permaneceu solto durante a maior parte da década de 1490, período em que reuniu vários exércitos. Ele foi finalmente capturado no final de 1497 e executado em 1499. Portanto, embora nem Simnel nem Warbeck fossem legítimos em suas reivindicações, seus casos enfatizam como as perguntas sem resposta sobre o destino dos príncipes na torre levaram a esforços para reviver a Casa de York durante o início do período do governo Tudor. Por décadas depois disso, a facção geraldina na Irlanda, que havia apoiado muitos iorquistas no século XV, seria vista como um centro de apoio aos iorquistas, o que continuou muito tempo depois dos Tudors chegarem ao poder. Ainda nas décadas de 1520 e 1530, autoridades escreviam sobre os perigos do surgimento de apoiadores iorquistas irredutíveis ali, décadas depois de ter ficado claro que os príncipes na torre nunca mais seriam vistos. Havia outro ramo da Casa de York que representava uma ameaça aos Tudors até bem dentro do século XVI. Isso vinha da família de La Pole. O terceiro duque de York teve 7 filhos. 2 deles, Eduardo IV e Ricardo III, tornaram-se reis da Inglaterra. Como vimos, Jorge, duque de Clarence, se rebelou contra seu irmão.
ato pelo qual foi executado em 1478, um quarto garoto, Edmundo, conde de Rutland, perdeu a vida na Batalha de Wakefield em 30 de dezembro de 1460, o mesmo confronto em que seu pai foi morto. Isso deixou 3 filhas, Ana, Isabel e Margarida. 2 delas tiveram filhos que viveram até o século XVI. A filha de Ana, Anna St. Ledger, morreu em 1526, depois de ter muitos filhos. Enquanto os descendentes dela nunca foram considerados uma ameaça para os Tudor, o mesmo não pode ser dito dos descendentes de Isabel de York. Ela se casou com João de la Pole, o segundo duque de Suffolk, um dos principais aristocratas do reino. O filho deles, Edmundo, terceiro duque de Suffolk, era sobrinho tanto de Eduardo IV quanto de Ricardo III. E, possivelmente, tinha uma reivindicação mais forte ao trono inglês do que Henrique VII e seu sucessor, Henrique VIII. Isso deixou os 2 primeiros monarcas Tudor apreensivos. Os de la Poles fizeram pouco para aliviar suas preocupações, conspirando com governos estrangeiros de forma a parecer que planejavam reviver as Guerras das Rosas. Vários dos de la Poles acabaram sendo colocados na torre e muitos deles foram executados no início do século XVI, incluindo o terceiro duque em 1513. Separadamente, os descendentes de Jorge, duque de Clarence, faziam parte da família Pole através do casamento de sua filha Margarida com Sir Ricardo Pole. Os descendentes deles incluíam Reginaldo Pole, um cardeal da igreja e posteriormente arcebispo de Cantuária. Ele se opôs à introdução da reforma protestante na Inglaterra por Henrique VIII, enquanto vivia no continente a partir de meados da década de 1530. Significativamente, havia preocupações constantes na última década do reinado de Henrique VIII de que a família Pole tentaria reivindicar o trono através da linhagem feminina da Casa de York. Ainda em 1603, quando a última dos Tudor, a rainha Elizabeth I, morreu sem herdeiro, havia especulações de que a família Hastings, condes de Huntingdon, tinha uma reivindicação ao trono, baseada em uma descendência indireta da Casa de York. Assim, embora a Casa de York tenha ocupado o trono apenas brevemente entre 1461 e 1485, as reivindicações iorquistas ao Bischofsman continuaram por mais de um século e lançaram uma aura de insegurança sobre todo o reinado dos Tudor. Enquanto a Casa de York havia sido destruída no final das Guerras das Rosas e era vista como uma ameaça direta aos Tudor. Ao longo do século seguinte, as terras que eles possuíam e o ducado continuaram a ocupar um lugar de destaque na política aristocrática da Inglaterra. Em 1494, enquanto buscava consolidar o controle de sua família sobre a Inglaterra, Henrique VII nomeou seu segundo filho, o futuro rei Henrique VIII, como o novo Duque de York. Henrique era o herdeiro reserva, e a intenção era que ele mantivesse o título de Duque de York como o principal nobre do reino depois que seu irmão mais velho, Arthur, se tornasse rei um dia. No entanto, o príncipe Arthur morreu em 1502 e Henrique tornou-se rei após a morte de seu pai em 1509. Nesse momento, o título de Duque de York foi novamente suprimido, e as terras do ducado foram incorporadas mais uma vez ao patrimônio real. A história se repetiu um século depois, quando o rei Jaime I nomeou seu segundo filho mais velho, Carlos, Duque de York, em 1605, em um reflexo dos acontecimentos com Henrique e Arthur, um século antes, o irmão mais velho de Carlos, o herdeiro aparente, príncipe Henrique Frederico, morreu em 1612. Isso resultou em Carlos ascendendo ao trono como rei Carlos I em 1625, e o ducado foi novamente suprimido. Carlos, por sua vez, concedeu o título ao seu segundo filho mais velho, Jaime, em 1634.
consolidando a ideia de que o segundo filho mais velho do rei deveria possuir o título de Duque de York, enquanto o filho mais velho e herdeiro era o Príncipe de Gales. No caso de Jaime, isso teve um impacto duradouro no mundo. Após uma força inglesa tomar a colônia holandesa de Nova Amsterdã, na ilha de Manhattan, em 1664, desencadeando a Segunda Guerra Anglo-Holandesa. Nesse processo, seu irmão, o rei Carlos II, concedeu as terras a Jaime, que ainda detinha o título de Duque de York naquela época. Assim, Nova Amsterdã foi renomeada como Nova York. A Casa de York já havia perdido o poder há muito tempo, mas 2 séculos depois, o título de York foi o motivo de a capital financeira do mundo receber esse nome. Houve várias outras criações do título de Duque de York ao longo dos séculos, sempre para o segundo filho mais velho do rei ou rainha reinante. Curiosamente, em todas as 5 ocasiões, Henrique VIII, Carlos I, Jaime II, Jorge V e Jorge VI. Cada um desses duques de York acabou se tornando rei, seja por causa da morte de seu irmão mais velho ou por uma abdicação real. Assim, o título nunca foi passado adiante. Ele é constantemente reincorporado ao patrimônio real à medida que o Duque de York se torna rei. No entanto, esse padrão parece prestes a ser quebrado pelo atual detentor do título, André, Duque de York, uma figura desacreditada que está bem distante na linha de sucessão. Como ele não tem herdeiros homens, o título irá se extinguir com ele mais uma vez e pode ser concedido ao filho mais novo do príncipe William, Luís, nos próximos anos. A Casa de York é uma casa real peculiar dentro da história política inglesa. Se considerarmos as casas de Lancaster e York como entidades separadas da mais ampla dinastia Plantageneta, então a Casa de York tem a duvidosa distinção de ser a linhagem real mais curta da história inglesa e britânica. Seus líderes governaram por um total de cerca de 23 anos e foram depostos 2 vezes no espaço de 1/4 de século. É um cenário peculiar quando consideramos que os yorkistas chegaram ao poder principalmente porque o terceiro Duque de York era visto como um potencial salvador da Inglaterra durante um período de imensa crise. As raízes dos yorkistas, assim como as de seus rivais lancastrianos, estão nos filhos do rei Eduardo III. A família descendia de Edmundo de Langley, primeiro Duque de York, embora o direito mais antigo da família ao trono viesse de Lionel, Duque de Clarence. O primeiro e o segundo duques demonstraram uma abordagem pragmática ao poder durante uma longa crise na história política da Inglaterra. Nenhum dos dois se opôs a Ricardo II, e ambos se reconciliaram relativamente rápido com a nova ordem quando os lancastrianos tomaram o trono em 1399. O que mudou as coisas foram os acontecimentos do meio do século XV, quando o terceiro Duque de York surgiu como uma figura claramente mais competente do que seu primo, o rei Henrique VI. Primeiro tornou-se Lorde Protetor do reino e depois reivindicou a coroa para si. Embora sua morte prematura tenha garantido que ele nunca se tornasse rei, em menos de 3 meses após sua morte, seu jovem filho e herdeiro assumiu sua causa e depôs o rei. Henrique VI para se tornar o primeiro governante da Casa de York em 1461. Eduardo IV foi um rei competente, mas a política da Inglaterra estava tão desordenada naquela época que ele foi brevemente removido do poder em 1470 apenas para retomar o trono meio ano depois. No final das contas, o que levou à queda da Casa de York foi a morte prematura de Eduardo e a decisão hedionda de seu irmão Ricardo de mandar assassinar seus sobrinhos, usurpando o trono para si mesmo. O fato de Henrique Tudor ter uma reivindicação extremamente fraca ao trono foi compensado pelo fato de ele estar vingando um crime terrível cometido por Ricardo.
Com isso, a Casa de York chegou formalmente ao fim em 1485, embora as reivindicações de York ao trono tenham persistido por muito mais tempo do que aquelas em nome da Casa de Lancaster. O que você acha da Casa de York? O terceiro Duque de York e seu filho estavam justificados em tentar reivindicar o trono da Inglaterra de seu primo lancastriano, dado que Henrique VI parecia incapaz de governar? Ou eles deveriam ter seguido a linha de sucessão e permitido que Eduardo de Westminster sucedesse seu pai no momento apropriado? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E, enquanto isso, muito obrigado por assistir.